Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve e também deixa o seu like, faz esse carinho. E hoje eu vou mostrar como estão as minhas úmilis. Eu fiz a poda e eu vou replantar, mas eu não vou mostrar o replante. Hoje eu só vou mostrar o antes e depois. Vou atualizar umas suculentas que eu tirei do cultivo no mesmo vaso. E elas cresceram muito no final do último inverno e começo da primavera. Então aqui os replantes, as mudanças nunca param numa coleção que é tão grande assim. Dá trabalho, gente, dá, mas é muito prazeroso. E muitas vezes eu até aproveito os finais de semana justamente para isso, para estar replantando, mudando o vasinho do lugar. Nem sempre dá, às vezes até fico triste que não dá para mexer com as minhas plantinhas, mas eu consegui fazer bastante coisa aqui. Até no próximo vídeo, depois deste, eu quero mostrar para vocês um novo cantinho que eu fiz lá no jardim, que foi a realização de um sonho, que era fazer um jardim de suculentas, e vamos ver se futuramente, com o calor forte do verão, principalmente, né, vai dar certo aquele cantinho que eu fiz. Então fique ligadinho aí nos vídeos, que eu acho que vocês vão gostar. E aí eu quero mostrar para vocês as minhas úmilis. Vamos aqui para o cantinho que tá todo organizadinho. Gente, olha só a mudinha da Rainbow. Tá cada vez crescendo mais. Ai, que legal, né? Às vezes a gente tem medo de fazer poda, mas vamos fazer poda, vamos passar a faca aí, vamos parar de sentir medo, porque as plantinhas, elas se multiplicam muito bem fazendo poda, e assim fica sempre o tronquinho ali, né, passando nutriente. Aqui nesse tronquinho eu acabei deixando, se eu não me engano, 3 folhas. Uma permanece, as outras secaram, e olha ali, ó, tá com 3 mudinhas. Esse pontinho verde aqui, essa maior, e uma aqui do lado, ó. Deixa eu virar aqui. Olha ali, ó, tá vendo? Bem aqui do ladinho tem uma outra. Deu 3 mudinhas. E esse tronquinho aqui, eu deixei aqui bem bonitinho, porém eu não vou poder deixar aqui quando tiver muito quente. Eu tô achando já que eu vou mudar de lugar, porque aqui esquenta bastante, e eu já notei que a Rainbow, ela é meio chatinha. Até já me avisaram que ela é chatinha. Aqui é ela, ó. Até ainda nem tive tempo de ver se ela tá enraizada. Vamos ver junto, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela tá. Eu gosto de dar uma puxadinha assim, ó. Tá peguinha. Beleza, tá enraizadinha, só que eu acho que não vai ser cultivada aqui, nem o tronquinho e nem ela, porque aqui esquenta pra caramba. Até, não sei se vocês notaram, ela tá com a folhinha aqui, ó, meio molinha. Tá na hora de regar. Aí hoje ela vai receber uma rega. Aqui eu organizei tudo já pro verão, porque o sol voltou pra cá, pra esse cantinho. No inverno fica um pedaço aqui, um baita de um pedaço aqui, quase 1,5 metro, se não quase 2 metros sem sol na parte da tarde. E agora já voltou tudo ao normal. Aqui a bancada está suja, porque é replante direto sempre que eu tenho um tempinho, nos finais de semana principalmente, eu tô fazendo um monte de replante, gente. Aí, aqui são as minhas úmilis. E a calanchoe ou calanque, do jeito que você quiser falar, né? Não importa. E a calanque humilis, sempre que dá flor, a planta morre, como muitas calanques, mas ela sempre deixava mudinhas, e dessa vez ela não tá dando mudas. Aí eu fiz uma poda drástica nela, vou enriquecer bem o substrato, e futuramente eu dou atualização se eu conseguir mudas depois do replante, porque eu tô achando que o substrato está bem pobre e velho. Realmente ele está velho. E aí eu vou dar uma
enriquecida nele. Vou fazer o replante, mas eu não vou mostrar para vocês hoje, tá? Eu vou mostrar daí em outro vídeo se eu conseguir mudinhas. Eu espero, gente, que esses pontinhos aqui, ó, sejam mudas, porque tá demorando bastante para ela emitir mudas. Sempre que eu cortava as florações, ela sempre voltava a dar mais floração. Então, isso enfraquece bastante a planta e eu espero pelo menos tirar 2 ou 3 mudinhas daqui. Aí, essas partes aqui, ó, foram as que eu fiz a poda aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deu tipo 4 floração, essas úmiles. Então, foi floração demais e não dava as mudinhas. Aqui, gente, ó, tem uns pontinhos, ó, tem uns rebentos aqui que talvez sejam mudas, tomara que seja. Aí, todas essas ponteiras aqui, ó, eu vou replantar. E, gente, ela é uma planta muito, muito linda, é uma planta fácil de cultivo, acho muito, muito linda. E, assim, todo ano eu fazia a adubação, e aí ela voltava a dar mudas depois da floração, mas esse ano tá mais difícil, tá mais demorado. Aí então eu vou fazer esse replante e eu mostro para vocês futuramente, né? Porque assim vocês já sabem como eu faço o replante, né? Nesse caso aqui eu vou colocar um pouquinho de torta de mamona que tá aqui, ó. Essa é a torta de mamona que eu uso, é comprada, tá? Olha aqui, ó, ela tem ainda umas casquinhas um pouquinho mais, um pouquinho maiores, mas ela é bem porosinha, olha ali, ó. Aí eu vou colocar um pouquinho, para não feder demais e não deixar os meus cachorrinhos loucos atrás de vaso, né? E vou colocar também um pouquinho de... Ai, gente... Ai, esqueci o nome do Proverme. Vou colocar um pouquinho de Proverme e também vou fazer a adubação com o Osmocote, que daí o Osmocote, gente, eu fiz a adubação na minha coleção inteira, foi tanto do Osmocote, misericórdia, gente, que eu tô revendo aqui uma opção mais barata para fazer de adubação nessas plantas tudo, gente. Aí aqui eu fiz um teste há mais ou menos um mês atrás de cortar a folha ao meio, como muitas calâncuis que eu consigo muda, tipo a calânque orelha de gato, a chocolate soldier, a orgialis, a colher de prata, que eu não sei qual é o nome científico. Sempre cortando ao meio ela dá mudas, mas essa daqui é ridícula, essa daqui não quer saber de dar mudas cortando a folha não. Olha aqui, ó. Essa daqui eu cortei no meio, deixei aqui, não deu mudas. Cortei essa daqui, ó, também não deu mudas. Então, por isso eu vou fazer essa adubação nesse substrato, misturar um pouquinho também de substrato novo, que eu preparei um monte. E aí vou replantar e dou atualização, vou replantar todas essas ponteiras aqui, ó. Tomara que isso daqui, ó, seja mudas, eu tô achando que é flor, tá vendo aqui, ó, como que tá, ó? Parece que é flor. Então vamos estimular essa menina aqui, essas meninas aqui que não estão querendo dar mudas, pelo menos dar 1 ou 2 mudas para mim, porque é linda, né? Olha as manchas dessa folha, gente do céu, é muito linda. E se perder, fazer o que, né, gente? Se não der mudas, não há o que se fazer, né? Aqui tem uma coisa estranha. Ah, então, essa é a atualização das minhas calânquis úmilis. Aí, hoje eu não vou mostrar replante para vocês, daí eu trago para vocês a atualização. Olha só a florzinha que fofa dessa minha codonante devociana. Replantei ela aqui nesse vasinho de açaí e olha só que linda que ela tá. Eu vou até tirar o vaso aqui, até tá bem seco, eu tô notando que tá seco. Hoje mesmo eu preciso regar todas as plantinhas aqui. Olha que grande que ela tá. Até tem uma trandescante ali junto. Ela é muito, muito fofinha, olha só. Aqui também tá com um botãozinho. Essa é uma plantinha, se eu não me engano, epífita, que ela se dá agarrada nas árvores.
E é linda, linda, linda. Se eu não me engano, eu ganhei de uma tia. Às vezes tem algumas plantinhas que eu lembro como eu adquiri, quem que me deu ou de quem eu comprei. Às vezes eu lembro, eu acho que essa daqui eu ganhei de uma tia, um galinho. E é tão fofa, mas eu não tenho bem certeza. É tanta planta, né, gente? Aí, olha só a bancada como que tá toda organizadinha. Dá trabalho, mas é tão legal depois ver tudo prontinho, tudo bonitinho, né, gente? Ai, muito show. E depois também da limpeza aqui do Eternit ficou tão bom, porque dá bastante luz e é uma luz filtrada. E assim, gente, no verão é bom você não limpar o Eternit, porque a sujeirinha que fica em cima dele ajuda a filtrar mais. Aí você não precisa colocar nenhuma tela aqui em cima, porque ano passado eu acabei limpando, até aparentemente tá parecendo que tá sujo, né? Mas tem umas arestas ali onde gruda um Eternit no outro, que daí não tem como limpar. Eu tentei limpar entre um e outro, mas aí eu acabei meio que quebrando alguns Eternites, porque ele tá um pouquinho antigo. Então, gente, no último verão, que eu acabei fazendo limpeza, num dia que era bem, bem quente, eu tive que acabar colocando uma tela Sombrite aqui, porque refletiu demais e acabou queimando algumas plantinhas que estavam com substrato seco. Então, fique de olho agora na primavera e verão, para que você não deixe o solo seco por muito, muito tempo. Suculenta gosta sim de água, gosta muito de água, porém ela não gosta de estar com os pezinhos molhados por muito tempo e também ela não gosta de ficar com o solo muito tempo seco, principalmente nessas épocas quentes. Então fica de olho aí para tentar ter um equilíbrio na hora da rega. Regue sempre que a sua plantinha estiver seca agora no verão e não deixe muito, muito tempo com o solo seco, salvo algumas exceções. Aí eu quero mostrar para vocês uma suculentinha, que é essa daqui, ó, que é uma menininha nova que eu fiz o replante ontem. Ela cresceu muito, gente, e ela tava junto com essa outra menina aqui nesse vasinho. Olha que linda! Olha como cresceu, e as duas estavam replantadas juntas e cresceram muito. Eu replantei e aí ela estava ficando meio amassada, tá vendo como ela tá com as folhas assim meio tortas? Então, e ela estava querendo espaço, aí como a outra ali, ela tá bem grandona, essa daqui estava toda amassadinha, não tinha espaço para crescer. Aí então eu replantei para esse vasinho aqui um pouquinho maior. Não era o vasinho que eu queria um pouco menor, porque eu não gosto de estar plantando plantinha pequena em vaso muito grande, e eu tô achando que esse aqui ficou um pouco grande. Tem bastante drenagem aqui, porém eu queria um vasinho um pouquinho menor, pessoal. E também outra coisa é que eu gosto muito de plantar suculentas em vasos individuais. Eu acho que elas crescem melhor, apesar de que as duas ali me desmentiram, né? Eu plantei as duas naquele vasinho ali, ó. Essa menina aqui que eu acabei de mostrar para vocês estava com essa aqui, ó, que é a Satyama, olha ali o nomezinho. Então aquela dali que eu acabei de mostrar para vocês estava nesse cantinho aqui, ó. Aí eu só substituí as pedras, fiz uma nova cobertura. E aí essa daqui cresceu muito, muito, gente. Aí estava invadindo o vaso, aí eu até pensei em centralizar ela, mas aí eu pensei, não vou mexer, vou deixar assim mesmo e cresce assim no lado errado do vaso. Não vou mexer porque ela tá muito, muito bem. Mexi só naquela ali mesmo, que eu dei um vaso menor. Esse daqui até aparentemente é um pouco menor. Gente, tu sabe que é a mesma coisa? É o mesmo tamanho? Esse aqui até um pouquinho mais comprido. Então, eu gosto muito, gente, de estar replantando as minhas plantinhas em vasos individuais. Acho que elas crescem muito, muito melhor. Mas as duas se deram muito bem juntas. E aí, como essa daqui estava toda amassada, resolvi
fazer o replante ontem, tirar do vasinho na companhia daquela lá, que também tá muito, muito linda. E só que assim, vaso individual é aquela tortura, né, gente? Depois tem que arrumar lugar para tanta planta, mas eu ainda prefiro replantar elas em vasinhos individuais, principalmente plantinha que é nova, e eu acho que elas crescem melhor. Apesar desse vaso aqui, eu achei que estava muito grande. Eu tô tendo dificuldade de achar vasos assim do tamanho que eu quero. Não queria tão grande assim. E aqui, ó, mais ou menos bem aqui, ó, onde está o meu dedo, eu fiz de drenagem. Aí eu coloco o TNT. TNT tem que estar cortado, tá, gente? Porque senão ele retém a água e não é legal. Tem que deixar o TNT furadinho para vazão de água. E aí agora é esperar essa menina aqui se recuperar, que tá toda amassada, porque não tinha espaço lá com aquela outra espaçosa lá. É uma plantinha que eu acho que vai se dar bem aqui no cultivo. Vamos ver se não fazer muito calor, né? Por enquanto ela fica aqui, mas se esquentar demais e eu senti que ela não tá se recuperando, porque quando vocês veem, ó, é bom tocar a planta, você vê que ela tá meio que desidratada. Então hoje ela vai receber rega, como todas as outras meninas, e aí eu mostro futuramente para vocês. Se eu não mostrar é porque ela tá bem, mas eu acho que ela vai se dar bem sim. É uma plantinha assim que não deu problema desde que ela veio para cá. E quando ela veio para cá, ela veio assim, ó, bem menorzinha do que era. Muito, muito linda, fofinha. E ficou bem legal aqui nesse vasinho, né? Então, deixa eu mostrar aqui, ó, uma coisa que vocês têm que notar nas hastes florais. É assim, ó, deixa eu ver se eu consigo dar o foco aqui. Porque o vídeo aqui vai ter bastante dica. Ai, gente, que difícil de dar o foco aqui. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma foto agora para vocês verem como que tá brilhoso, como tá cheio de brilho essa haste aqui, ó, onde vai sair os botões florais. Isso daqui já é início de cochonilha. Então vai de você decidir se quer fazer uma misturinha de detergente que já resolve, ou então cortar a haste floral para não deixar esses bichinhos desenvolverem. Então fica de olho quando ela começa a ficar meio esbranquiçadinha, brilhosinha. Deixa eu ver se eu consigo dar o foco bem certinho aqui. Eu acho que ficou um pouquinho melhor. Dá para ver que ela não tá normal. Então fica de olho. Olha aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Olha ali escondidinho. Ai, gente, mas tá difícil de dar o foco aqui. Olha ali, ó. Deixa eu tirar essa folha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui. Olha ali, ó. Tá vendo? Isso daqui é cochonilha. Então, o bom ou é você cortar ou você fazer um preparadinho fraquinho aí de detergente, que essas cochonilhas aqui, elas são bem fáceis de serem controladas. As difíceis mesmo são as de carapaça. As de carapaça daí tem que entrar com um defensivo ou terra de diatomácea, mas eu tenho preferido... Ai, deixa eu mostrar para vocês o meu inquilino aqui. Olha ali, ó. Gente, nasceu os filhotinhos deles, mas fazem tanto do barulho, gente. Olha ali, ele quer vir aqui se alimentar das flores. Ele é muito fofinho. Não sei se é o papai ou se é a mamãe. Olha ali. É muito lindinho. Então, pessoal, fica aí da sua decisão, se você deixa a haste floral ou você já arranca. Eu tô seriamente pensando que eu já vou cortar essa daqui. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje o dia aqui vai ser ensolarado, olha só, que legal. Olha lá como tá batendo solzinho. Porém, se o sol ficar muito forte, lá é uma bancada que toma sol até 12h15, 12h30, e o sol do meio-dia é muito, muito forte, gente. Então, eu tô tirando aquela tela ali,
assim, nas primeiras horas eu deixo assim, ó, direto. Aí, quando eu tenho um tempinho, aí tipo umas 10 horas, perto já das 11, eu estico essa tela para cá e aí faz uma proteção. E quando eu saio, claro, eu já deixo tudo, as telas todas esticadas, mas eu tenho esse costume de estar tirando e botando tela. Por quê? Porque às vezes faz dias nublados e quando eu coloco as telas, por mais que ela seja branca ali por exemplo, eu emendei um pedaço preto, mas é que aí quando tu estica a tela em dias nublados, fica escuro, então eu não gosto. Quando fica assim com esse solzão, depois de um determinado horário eu estico a tela, e quando fica nublado eu tiro a tela. Então deixa eu mostrar o menino que tá dormindo ali pra gente se despedir, e no próximo vídeo eu mostro para vocês o novo cantinho lá que eu fiz no jardim, que eu quero ainda colocar mais suculentinhas lá. E aí, deixa eu mostrar o menino lindo aqui da mãe. Olha, tu já sabe que tá falando de você, já sabe, E aí, hein? Pergunta pro pessoal, já se inscreveram, já deixaram seu like, hein? Hein, neném? Que gostoso, meu Deus. Então é com eles que eu vou me despedir, pessoal. Muito obrigada pela companhia, Ficam disputando carinho, né? Muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!